O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, belíssimas leituras, palavra de Deus, sempre nos dando a oportunidade de refletir os ensinamentos, refletir a nossa vida e olharmos, meus caros irmãos e irmãs, a nossa vida, as nossas escolhas a partir daquilo que aprendemos de Deus na sua palavra, que nos é ensinada. Como disse, essa liturgia, o início do Tríduo Pascal, falava lá no domingo de Ramos, uma oportunidade de estarmos fazendo memória dos acontecimentos, aí o desfecho da missão de Jesus até a ressurreição no domingo da Páscoa, passando aí pela celebração da Paixão, da Vigília e o domingo da Páscoa. Refletimos, meus caros irmãos e irmãs, a nossa fé. Refletimos a nossa vida a partir justamente da nossa fé. Hoje, a celebração chamada Missa da Ceia do Senhor traz para nós o momento em que celebramos o momento que Jesus nos deixa como um grande presente, ou seja, a continuidade da sua presença em nossas vidas através da Eucaristia. Uma liturgia belíssima, né? Que abre esse Tríduo Pascal. Na verdade, fazer uma ceia, meus caros irmãos e irmãs, como nos mostra já na primeira leitura, era uma característica marcante do povo de Israel. Começou na sua história. Na verdade,
a necessidade de nos alimentarmos é a condição para que nós continuemos vivos. Todos os seres vivos precisam se alimentar, precisam comer. Nós, seres humanos, meus caros irmãos e irmãs, fazemos isso com toda a dignidade. O povo de Israel introduziu, a partir da sua história, o fato de sentar-se para fazer refeição. E fazer isso em memória da sua própria história. O grande fato a ser recordado, a primeira leitura mostra muito bem para nós hoje. A Páscoa de Israel. A Páscoa que era justamente o momento, Páscoa, passagem, e que o povo de Israel faz uma experiência profunda com Deus. Ser libertado da situação de escravidão em que se encontravam no Egito. Essa libertação, né, nós conhecemos aí, ela vai se dar em vários acontecimentos, né? Na liturgia aí da vigília pascal, do sábado à noite, vai trazer um outro aspecto dessa libertação, outro momento, né? Especificamente hoje, na preparação final, antes dessa saída, o próprio Deus recomenda-se fazer uma refeição. Dá todas as regras aí para essa refeição. Olha, um cordeiro, de acordo com o número de pessoas. Se um cordeiro for muito, para uma família, convide aí os vizinhos, se acerta, e aí dá os detalhes de pegar o sangue, ungir as portas, né, marcar as portas, por aquele sangue marcado, aquele sangue derramado ali daquele cordeiro, seria justamente o sinal dessa presença de Deus na vida daquele povo, naquele momento em que iniciava-se esse processo deles saírem do Egito na condição de livres. Fazei essa ceia em memória desse acontecimento, diz aí o texto, de forma eterna instituir esta ceia. Bom, entre esses acontecimentos lá da história de Israel e Jesus, são praticamente 1.200, quase 1.300 anos. E que na época de Jesus, a memória dessa libertação através dessa ceia, era não só conhecida por todos como levado à risca. O próprio Jesus, o próprio Evangelho mostra aí a preocupação dos discípulos de fazerem essa ceia pascal, né? Os preparativos para esta ceia pascal. E justamente esses preparativos, né, que são feitos e os discípulos vão fazer a ceia, segundo a tradição aí de Israel. Nesta ceia, que se conhece, né, a estrutura dela até hoje, durante a ceia, então se contava, se fazia memória dos acontecimentos. Qual memória? Olha, nós éramos escravos, numa situação de sofrimento, clamamos a Deus. Deus nos libertou da escravidão. Deus se faz presente em nossas vidas. E aí, todos os desdobramentos dessa presença de Deus na história de Israel é relembrado como uma memória. É uma ceia como essa, uma ceia pascal judaica, que se encontrava Jesus com os seus discípulos. Aí Jesus vai dando um sentido totalmente novo nesta ceia. E é isso que nós celebramos na Eucaristia. O pão usado de Jesus, como nos conta aí Paulo na segunda leitura, não é mais o pão, é o próprio corpo de Jesus. O sangue derramado para ungir lá as portas, não é mais o sangue do Cordeiro, é o sangue do próprio Cristo, nosso Salvador, que se doa, que se entrega por nós, para a nossa salvação. Jesus, meus caros irmãos e irmãs, anunciou e anuncia para nós a boa nova,
O Evangelho nos propõe uma maneira totalmente nova de entendermos a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e a maneira de nos relacionarmos como irmãos a partir justamente da fé que nós professamos. Jesus nos deixa a Eucaristia, no seu corpo e sangue, como a presença dele em nosso meio, para que nós possamos, meus caros irmãos e irmãs, numa dimensão de fé, buscar esse mesmo Jesus através da Eucaristia. Celebramos esta ceia todas as vezes que participamos desta Santa Missa. Como conclui Paulo aí na leitura de hoje, todas as vezes que partimos o pão, comemos o pão, bebemos no cálice, bebemos no sangue, nós estamos proclamando a morte de Jesus, mas na perspectiva da nossa salvação, a sua ressurreição. Celebramos Cristo Jesus como o alimento, como disse no início, o alimento que nós comemos, o arroz, feijão, como esse alimento é fundamental para que nós continuemos vivos. A Eucaristia, meus caros irmãos e irmãs, é o alimento que mantém Cristo vivo dentro de nós. Cristo vivo nas nossas vidas, chamados a comungar esse Jesus na nossa vida, a partir da participação nossa na Santa Missa. Somos chamados a nos alimentarmos profundamente, darmos um sentido para a nossa vida a partir da fé que nós professamos em Cristo Jesus. Mas essa liturgia, meus caros irmãos, tão profunda, se inspira justamente nessa última ceia. Tem uma outra dimensão profunda também para a nossa reflexão. Sim, porque no meio da ceia, Jesus fez algo totalmente diferente. E nesse algo que ele fez, o lava-pés, ele nos deixa um sentido profundo para o acreditar, para o crer, para o ter fé. Um sentido profundo para buscá-lo na Eucaristia, na comunhão do seu corpo e sangue. Seguindo a tradição, aí Jesus, os discípulos, as pessoas que participavam desta ceia, elas lavavam as mãos, como nós já refletimos tantas outras vezes, e geralmente elas lavavam as mãos numa atitude de higiene, né? Os servos, né, que eram comuns da cultura da época, é que faziam justamente esse papel. No meio da ceia, Jesus dá a dimensão exata do sentido dos seus ensinamentos, da sua vida, da sua missão e do que ele espera de cada um de nós. Ele assume para si o papel do servo. Ele toma uma bacia, um jarro, e vai ele lavar, não as mãos, mas num gesto de humildade, lavar os pés. A reação de Pedro, meus caros irmãos e irmãs, à frente dos demais, dá uma compreensão exata, digamos, da falta de compreensão dos próprios discípulos. E o diálogo é muito significativo e muito instrutivo para nós. Senhor, tu me lavas os pés? Não, tu nunca lavarás os meus pés. A dificuldade de Pedro entender, né, Jesus como sendo o Salvador, como sendo o Messias, e entender justamente a missão de ir ao encontro, de colocar-se a serviço, de servir, de acabar com todas as barreiras possíveis
existente na época e talvez até hoje. A fala de Jesus: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Ou seja, se você não conseguir compreender essa dimensão de ir ao encontro, de servir, como uma expressão máxima do amor, tu não terás parte comigo. Ou seja, você não entendeu, você não estará fazendo parte desse grande projeto de amor que é justamente para a nossa salvação. Tomar parte comigo, estar comigo. Às vezes, meus caros irmãos e irmãs, uma grande tentação que nós temos na nossa vida é buscarmos ou querermos buscar nos ligando a Deus, somente a Deus, eu e Deus. E muitas vezes corremos o risco de esquecermos que nos ensinamentos de Jesus nós teremos parte com Ele, a partir do momento que no dia a dia de nossa vida nós buscamos colocar em prática o que Ele nos ensina no Evangelho. O grande ensinamento do lava-pés é justamente esse, para ter parte com Jesus. Ou seja, para comungarmos profundamente Jesus na Eucaristia, para estarmos em comunhão com Ele, nós precisamos fazer todo o esforço possível e impossível de nossa parte, para que no dia a dia de nossa vida possamos ser pessoas coerentes com a fé que nós professamos. Nunca podemos desassociar, desligar o Cristo que vem até nós, no sentido pleno da Eucaristia, que somos chamados a comungar no seu corpo e sangue, numa dimensão profunda de fé, mas uma fé que nos leve a aderir ao seu projeto de amor. A sequência desse evangelho, nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, Jesus, continuando o diálogo, depois de explicar, ele fala justamente isso: eu vos dou um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Está aí o sentido, a sua morte na cruz para a nossa salvação, a sua morte, a entrega do seu corpo, um novo pão nesta ceia, o seu sangue derramado, o cálice por nós, no vinho que comungamos, meus caros irmãos e irmãs, o sangue do próprio Cristo, revela o projeto de Deus para que tenhamos uma comunhão plena com Ele no seu amor. E alimentados por esta Eucaristia, possamos ser, meus caros irmãos e irmãs, cada dia de nossa vida, pessoas de fato de fé, que possamos buscar com atitudes concretas, ir em direção ao irmão, uma dimensão de servir, para que esta expressão do amor de Deus se faça presente em nossas vidas. Se celebra nesta ceia a instituição também do sacerdócio. Jesus, ao dizer, pegando justamente a fala lá do livro da primeira leitura, que fala justamente, institui esta ceia de forma perpétua por todos os povos, por todos os tempos. Jesus fala, fazei isso, ou seja, fazei esta ceia em memória de mim, para que a minha presença possa estar consolidada todos os dias na nossa vida. Então, ao nos alimentarmos com o corpo e o sangue de Jesus, ao alimentar a nossa vida, possamos nos alimentar de um forte desejo de viver esse mesmo amor que Cristo nos ensina, aprendendo, meus caros irmãos e irmãs, a transformar cada dia
cada momento, cada oportunidade que possamos ter nos nossos relacionamentos familiares, no meio que nós trabalhamos, ou seja, em todos os lugares, em todos os momentos, dentro de nós, que possa ser a presença amorosa de Cristo Jesus, que possamos aprender, meus caros irmãos e irmãs, a transmitir para todas as pessoas. É com essa grande motivação, meus caros irmãos e irmãs, nós vamos dar sequência à nossa missa